Se você tem ações de tecnologia americana, títulos ou praticamente qualquer investimento hoje, o que eu vou mostrar pode proteger teu risco ou deixar você navegando em uma das piores crises da história. Então agora mesmo tem coisas muito estranhas acontecendo na minha visão. O mercado de ações acabou de atingir novas máximas históricas nesses últimos dias, mas a gente tem visto movimentos bem estranhos tanto no Bitcoin quanto nos metais. E o intuito desse vídeo não é falar de tudo que eu acho que está acontecendo em cada um desses mercados específicos, porque eu já tenho falado sobre isso há um bom tempo. Mas a gente vai ver que esses ativos eles estão tendo movimentos muito avassaladores, enquanto o mercado de ações ele permanece neutro. E para mim não é porque essas empresas são as novas maravilhas do universo, as Magnificent Seven. O que está acontecendo pode determinar se os teus investimentos vão sobreviver ao que vem a seguir ou se eles vão prosperar. Então eu vou falar 3 coisas aqui nesse vídeo. Por que o mercado parece forte enquanto a economia como um todo está enfraquecendo? Que forças que estão sustentando artificialmente esse mercado agora? E o que você pode fazer nesse momento para se posicionar antes que comece esse drama aí nos mercados, esses crashes? O meu objetivo é que no final desse vídeo você entenda como proteger teu patrimônio nesse momento. Porque para mim, não estar protegido agora é suicídio financeiro. Então vamos lá. Se você olha apenas para os gráficos, parece que está tudo bem. As bolsas renovando as máximas, empresas de tecnologia valendo mais do que países inteiros, manchetes só falam de inteligência artificial, produtividade, inovação, crescimento. Mas quando você observa a economia real, a paisagem muda completamente. O desemprego está aumentando, o consumo dá sinais de fadiga, o crédito está mais restritivo, pequenas empresas estão com dificuldade e o custo de vida das famílias está muito pressionado. Essa divergência entre o mercado financeiro e a economia real não é comum e sempre aparece em momentos muito específicos do ciclo. E para você entender por que o mercado continua subindo enquanto os fundamentos da economia enfraquecem, é preciso abandonar a ideia de que os preços hoje são resultado apenas dos lucros, produtividade e crescimento orgânico das empresas. Tudo isso é resultado de um sistema que não pode mais funcionar sem estímulos constantes. Depois de décadas de expansão baseada em dívida, o mundo entrou em uma fase que desacelerar de verdade se tornou politicamente e financeiramente inaceitável, inviável. As recessões elas deixaram de ser apenas eventos econômicos, elas passaram a ser riscos sistêmicos para os países. Eles são capazes de quebrar países, quebrar governos, fundos de pensão, bancos. Bom, pode até chegar a quebrar o sistema monetário atual. Por isso, sempre que a economia ameaça enfraquecer demais, as autoridades entram em ação e eles empurram dinheiro diretamente para os mercados, principalmente o mercado financeiro. Então vamos lá, o primeiro grande motor dessa alta artificial é a política monetária. Quando os bancos centrais eles cortam juros em um ambiente de fragilidade estrutural, eles não estão estimulando uma economia forte, eles estão tentando impedir que uma economia fraca quebre de vez. Então juros mais baixos de curtíssimo prazo, eles permitem que os governos rolem esses déficits gigantes que eles têm e empurram os investidores para os ativos de risco, porque o retorno da renda fixa deixa de compensar a inflação. E o que a gente está vendo de forma crescente são investimentos em países emergentes, na minha visão, principalmente por causa das commodities. E além disso, a gente tem os 401ks que criam um fluxo quase automático para essas ações, créditos corporativos e ativos reais. Não porque as pessoas elas estão otimistas com o crescimento, mas porque o dinheiro vai para lá de uma forma passiva, ele vai de forma automática. E o mercado ele não sobe como um reflexo de prosperidade, mas uma consequência de um sistema que o dinheiro precisa ir para algum lugar. E esse lugar quase sempre é direcionado para a Bolsa de Valores. O segundo motivo, o grande motor, é esse gasto público descontrolado. Quando um governo gasta muito mais do que ele arrecada, ele está injetando demanda artificial na economia. Esse dinheiro ele vira contratos, salários, subsídios, incentivos, compras militares, infraestrutura, benefício social, enfim, várias vertentes que podem ir esse dinheiro. Mas cada dólar gasto pelo governo se transforma em receita para alguma empresa, que essa receita paga os fornecedores, funcionários, investidores, enfim. Então, parte relevante desse fluxo acaba nos mercados financeiros.
ele eleva os lucros nominais das empresas e sustentam esses múltiplos elevadíssimos que a gente está vendo. O problema é que esse crescimento não vem de produtividade real, mas dessa expansão fiscal financiada por dívida do governo. E a última coisa que eu ia falar, né, a terceira, que sustenta esses preços artificiais, é a concentração extrema de mercado. Hoje, uma pequena parcela de empresas carrega uma grande parte dos índices. São companhias gigantes, globais, têm acesso privilegiado a capital barato, narrativa de crescimento estrutural, e elas basicamente hoje são ligadas à tecnologia ou inteligência artificial. Essas empresas atraem maior parte dos fluxos passivos, de ETFs e de fundos institucionais também. E isso cria um efeito meio de bola de neve. Quanto mais elas sobem, maior o peso delas do índice. Mais dinheiro automático recebem, mais elas sobem e assim sucessivamente. E isso mascara a fraqueza do restante do mercado, que muitas ações já não acompanham essa festa. Isso é um padrão que historicamente antecede fases de instabilidade nos mercados. E essas três forças juntas, os juros artificialmente comprimidos, os déficits fiscais gigantes e essa concentração extrema, criam uma ilusão de força nos mercados que não existe. O mercado não está subindo porque a economia está sólida. Ele está subindo porque o sistema não consegue tolerar quedas prolongadas sem que essa fragilidade estrutural venha à tona e preocupe o governo. E o problema é que essa estabilidade ela depende dessas intervenções continuarem. E isso gera um círculo vicioso. Quanto mais dependência de estímulos, mais estímulos são necessários para manter a aparência da normalidade nos mercados. E agora entra a parte mais importante. O que fazer diante disso? E, na minha visão, o erro mais comum é reagir de forma binária, acreditando que a única resposta é estar 100% comprado ou 100% fora do mercado vendo o problema que está acontecendo. A realidade é mais complexa. Em um ambiente de distorção prolongada, os ativos eles podem continuar subindo por muito mais tempo do que parece. E muito mais tempo do que a racionalidade permite. Mas o risco de movimentos bruscos e inesperados aumenta também conforme esse preço deles vai aumentando. Então a solução não é tentar adivinhar o dia do colapso, mas construir uma estrutura que sobreviva a diferentes cenários. Mas alguns movimentos estão bem interessantes de serem avaliados atualmente, principalmente relacionado ao ouro, à prata e ao Bitcoin. A parte de metais tem vários outros motivos, né, de manipulação, mas o Bitcoin também pode ser manipulação, mas pode ser uma busca de liquidez inicial de grandes players. Por que eu acho isso? Primeiro, o Bitcoin é um ativo que dá essa saída de liquidez fácil, rápida, porque ele funciona 24 horas por dia. Eu vejo dessa maneira porque 95% de quem está no mercado cripto já estava meio pessimista quando teve essa primeira queda inicial ali até os 85, 90. Então eu não via um momento de alavancagem suficiente para o preço descer até esse ponto que está. Pode ser que, na minha visão, grandes players saibam de alguma coisa e eles estão antecipando algum movimento, podendo assumir um prejuízo agora, se fosse necessário, sabendo que ele pode cair muito mais ainda o Bitcoin. E outro indicador é o dinheiro que tem saído dos Estados Unidos e fluindo para os países emergentes. Eu acho também que é uma jogada de longo prazo justamente por causa das commodities. Nós, né, que somos meros mortais, a gente pode ter nossa carteira protegida e a gente pode se organizar muito facilmente. Mas um multifamily office, um fundo, esses grandes players gigantes no mercado, eles não conseguem se mover facilmente e de forma rápida. Então eu acredito que para o tamanho deles, dificilmente eles conseguem proteger grande parte do capital com derivativos, somente com posições defensivas. E na minha visão, as principais posições defensivas deles atualmente são as commodities. Então a minha visão é que a gente está num momento único do mercado e se aproximando talvez de um momento histórico. Está protegido agora é essencial, mas eu acredito que você tenha que surfar essa valorização, principalmente das commodities atualmente. Mas falando de proteção, uma das camadas de proteção, ela começa com uma diversificação real. Não apenas ter muitas ações, mas ter exposição em ativos que se comportem de maneira diferente sobre estresse. Ativos, como eu falei, que são as commodities, metais preciosos, eles tendem a se beneficiar quando a confiança na moeda diminui. Então, certos setores defensivos, eles se comportam melhor quando o crescimento desacelera. Outro movimento
de um pouco mais de proteção é estar em renda fixa de curta duração. Ela oferece estabilidade e liquidez sem risco de marcações a mercado. E o último ponto essencial é a gestão de risco ativo. Em mercados distorcidos, os movimentos são muito violentos. Eles podem acontecer basicamente em questão de minutos e horas. Então é importante você ter uma regra clara no teu portfólio de redução de exposição, rebalanceamento, porque se não tiver, basicamente a tua carteira vai afundar. E veja, eu não estou pessimista, eu estou só trazendo o que eu tenho visto do mercado. A volatilidade aos poucos deixa de ser exceção e vira parte estrutural do ambiente. Isso é um prato cheio para o caos acontecer no mercado. E também é fundamental entender que ficar totalmente em caixa pode parecer seguro nominalmente, mas é uma forma lenta de empobrecimento. O equilíbrio está em aceitar alguma volatilidade em troca dessa preservação de valor ao longo do tempo, ou até ganhar poder de compra ao longo do tempo. O sistema ele pode continuar funcionando, como vem fazendo há um bom tempo, mas cada vez de uma maneira mais frágil e dependente de intervenção. E para o investidor, o ideal é ter uma mentalidade de não tentar fazer previsões, não tentar prever o fim da festa, mas participar da festa e observar se os donos dela estão começando a se movimentar para ir embora. Então minha visão é sempre estar protegido, ter uma carteira que te deixe tranquilo, independente do movimento que o mercado fizer. E assim, caso você não entenda sobre esse conceito de proteção e quer conversar comigo para entender melhor e como ele pode funcionar para a tua carteira, eu vou deixar um formulário aqui embaixo. É super rápido de preencher. Ali eu vou conhecer um pouco melhor você, teus investimentos, e em alguns dias eu devo entrar em contato para a gente conversar melhor. A gente está num período de transição estrutural, com moedas pressionadas, dívida elevada, políticas cada vez mais intervencionistas. Tem mais chances de atravessar o ciclo se você estiver preparado nesses cenários. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou deixar alguns vídeos aqui como sugestão para você. Tenha um ótimo dia e bons estudos.